Hoje é 19 de maio de 2021, são 15 horas e 45 minutos. Roberto Delmanto e este velho escriba estão, num sentido intelectual, se namorando faz muito tempo, tentando conversar um pouco, não é, Roberto? Verdade, Paulo. Umas provocações legislativas aí, enristadas sobre a população, sobre o Brasil inteiro, e nós com a língua muito bem afiada para tecer alguns comentários e sem tempo. E hoje nós arranjamos um tempo. E o Roberto Delmanto é sacrificado, porque o Paulo Sérgio hoje é um velho caudilho da advocacia criminal e estuda menos. O Roberto está absolutamente preparado para a dogmática, porque está, inclusive, lançando a atualização da obra dos Delmanto, não é, Roberto? Você não diz nada, mas está pronta, não é? Está no prelo, Paulo. A É, décima é. sobre Paulo. Está sempre atualizado, porque eu costumo brincar que quando você escreve um romance, como você já escreveu, mais um, ótimo romance, Caranguejo Rei, foi o primeiro. Eu que escrevi 4. Você não precisa mais. Mas a obra jurídica, como você tem, como eu tenho, obras jurídicas, eu brinco que são filhos que jamais fazem a maioridade. Porque se você não atualizá-los em alguns anos, eles desaparecem, não é verdade? Então, isso me obriga. E o livro já estava pronto quando foram derrubados uns vetos do presidente, e nós tivemos, então, de segurar, porque você não pode lançar um livro e tem uma lei que saiu agora há 10, 15 dias, não é verdade? Aham. E eu, Paulo, estava uma imagem que me veio agora à cabeça, né? Que nas escolas de samba, eles reservam um lugar específico. A velha guarda vai no lugar de destaque, né? E ela tem muito a transmitir para os jovens, né? Porque a nossa única vantagem é a experiência. O resto, o jovem tem todas as vantagens. E eles reservam nos desfiles de escola de samba um lugar privilegiado. Alguns mais velhinhos têm de ir sentados. Não é o nosso caso, que nós estamos de pé. Mas nós fazemos parte da velha guarda. E estamos aí, quem sabe, transmitindo alguma coisa boa da nossa experiência para os jovens e, de outro lado, recebendo a contribuição deles, né? Porque o jovem tem ideias novas, né? Pois E eu é. queria abrir no nosso trabalho de hoje um comentário que eu mandei para você, que eu não estava informando com o tratamento que estava sendo dado aos advogados, nossos colegas, nas audiências da CPI da Covid. Porque os advogados eram obrigados a ficar num banco de trás, longe da mesa dos trabalhos, longe do seu cliente, né? Incapacitado de ter qualquer interação, como se ele fosse uma figura meramente decorativa. E eu fiz uma crítica. Passei para você, passei para alguns colegas, e hoje eu fiquei, de certa maneira, confortado que, a partir daquele habeas corpus, da liminar que o Lewandowski deu em favor do general Pazuello, pela primeira vez, e ele falou garantindo a presença do advogado, o advogado estava sentado ao lado do cliente, que é um investigado. Não adianta querer chamar como testemunha, ele é um investigado. Podendo interagir com o cliente, fornecer um documento, dar um dado. Então, eu me senti assim, mais confortado com isso. Pois é. Pois é. Nós advogados, temos tido um tratamento meio complicado, meio desrespeitoso, não é, Roberto? Outro dia eu fiz uma pesquisa aí, nós somos 2 milhões de advogados, Roberto.
Nós somos um exército, somos uma força que, se nós resolvermos parar, nós paramos a justiça no país inteiro, de um dia para o outro. O que tem acontecido é que os nossos colegas estão, de alguma forma, enfraquecidos, sabe? Não estão descamisados, desbecados, mas eu creio que a advocacia precisa de uma dose maior de raiva. A raiva é honrável. A ira, o ódio não, mas a raiva, nós precisamos ter raiva. Respeitar, sim, mas nós precisamos nos enraivecer com o que vem acontecendo nesse país. Então, nós marcamos esta live porque, Roberto, você está absolutamente atualizado na dogmática processual penal e penal brasileiras. E deixar que isso passe sem um comentário seu e de uns poucos colegas nossos que estão também ambientados nessa atualização, dá muito dó. Vocês que são hoje aqueles que examinam isso com muita preciosidade, inclusive, eu diria, vocês precisam ser explorados, Roberto, na intelectualidade que vocês representam no Brasil, porque nós temos poucos levados a esse tipo de atualização. Então, na verdade, quando eu convidei você a esta mais uma live, eu pensei, eu vou explorar a cultura, a dedicação, o sacrifício dos Del Manto. O sacrifício do Robertinho, Roberto Júnior, do Fábio Del Manto, porque vocês representam, sim, uma força muito grande da cultura penal e processo penal brasileiras. Eu estou fazendo o meu serviço, cumprindo a minha obrigação. E a minha obrigação, o meu serviço, Roberto, é sacrificar vocês. Viu? Com absoluta abertura de coração. Eu vou explorar você hoje, mais um pouco, tá bem? Exploração é recíproca. Eu quero explorar sua sagacidade e a sua experiência. Paulo, vamos começar a falar, então, das últimas novidades. A primeira que eu chamaria a atenção foi o artigo, a modificação, a vida no artigo 171, estelionato. Vamos assim dizer, um dos crimes mais comuns de acontecerem no nosso país. E agora, inclusive, também está para ser modificado, mas isso ainda demora, depende, desculpe, da sanção do presidente, a fraude eletrônica, porque agora é mais fácil você fazer uma fraude, um estelionato praticado à distância do que pessoalmente. Mas a principal modificação foi a exigência da representação no estelionato. Ou seja, o estelionato que era um crime de ação pública incondicionada, bastava o cidadão fazer uma queixa na polícia, requerer a instauração do inquérito e a coisa seguia os seus trâmites normais. No final, o promotor arquivava ou denunciava, passou a ser incondicionado, dependendo de uma representação. E surgiu-se a dúvida a partir de quando isso se aplicaria. Embora reconhecendo a retroatividade desta lei, né, na minha opinião, é uma lei mista, ela tem natureza penal e processual penal, mas a terceira sessão do STJ pacificou o seguinte entendimento: a representação não para os casos em que tiver sido ofertada a denúncia. Eles entenderam que o oferecimento da denúncia seria um ato jurídico perfeito. Então, para os casos já há oferecimento da denúncia,
não precisaria haver a representação. Mas surgiu outra questão. E os inquéritos que estão instaurados em andamento? E eles estão entendendo que é preciso que haja a representação, para que esse inquérito prossiga e chegue a um bom termo. E aí veio mais uma questão. A vítima, que requereu aquele inquérito, que fez o boletim de ocorrência antes disso, quando se tratava de uma ação pública incondicionada, que não precisava de representação, agora ela deve ser intimada, alertada para a necessidade da representação ou não? Porque, num caso, sempre que nós fomos fazer BOs, delegacias para os nossos clientes, sempre no BO constava aquele aviso. Fica o ofendido, o queixoso, advertido que tem um prazo de 6 meses para oferecer uma queixa-crime ou para representar. Isso era tradicional. E eles estão entendendo que deve ser intimado, e eu acho que realmente deve, porque, não pela aplicação da lei dos juizados especiais criminais, que quando transformou em condicionada alguns crimes, mandou intimar. Né? Porque eu acho que uma lei especial não pode ser aplicada a uma lei geral. Mas eu entendo por uma questão de segurança jurídica e próprio respeito à vítima. Naqueles casos que estão em inquéritos instaurados, ela deve ser intimada, assim quiser representar. Mas surgiu na cabeça do Roberto, meu filho, que tem a cabeça brilhante, ele falou para mim: papai, e se por acaso a vítima que fez o BO, que não for encontrada? Né? Vai ficar esse prazo dilatado? E eu hoje estava meditando que talvez a solução fosse: a hora que ela não foi encontrada, a partir dessa certidão, desse registro de que ela não está sendo encontrada, seria o prazo de 6 meses. Eu acho que essa foi uma modificação muito importante que aconteceu na nossa legislação penal. E, a seguir, Roberto, você traria qual comentário acerca de uma outra alteração recente? Também, Paulo, tudo isso foi... essas daqui eu vou te falar agora, elas foram promulgadas agora, no dia 30 de abril. Sim. Elas decorreram porque você lembra que quando houve aquele projeto anticrime, um projeto inquisitorial, um projeto terrível, e acho que poucos advogados, como eu e você, fizemos tantas críticas que ainda Sim. estão aí acessíveis a quem quiser, quantas nós fizemos criticando. Esse projeto, em algumas partes, ele foi um tanto melhorado pelo parlamento, né? A Câmara dos Deputados, o Senado, sempre tão criticar entre nós, a verdade é que eles conseguiram, pelo menos em alguns casos, diminuir umas arestas, né? Uhum. Só que o presidente da República resolveu vetar algum desses artigos, né? Só que o veto dele veio a ser derrubado, né? Então, no dia 30 de abril, como o veto dele, por maioria necessária de 2/3, acabou sendo... tornou-se lei no dia 30 de abril, foi sancionado, porque o veto foi derrubado. E o primeiro que o Bolsonaro quis derrubar, e que agora já está em vigor, seria o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8º do Código Penal. Uma nova modalidade de homicídio qualificado. Nós tínhamos 7 homicídios qualificados, passamos a ter um 8º. É aquele homicídio praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E o presidente sofreu uma pressão das Forças Armadas, das polícias militares, da Polícia Civil,
que são aqueles únicos autorizados a portar essas armas. Né? Então, espera um pouco, se nós matarmos uma pessoa com essa arma, a punição é homicídio, pode ser homicídio qualificado. Mas isso, a meu ver, com acerto, foi derrubado. E hoje, independentemente do agente de um homicídio ter ou não porte de arma, né? Se ele pratica homicídio, claro que tem todas aquelas excludentes da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal, mas se for caracterizar homicídio, ele vai receber o qualificado, porque essas armas são de uma letalidade incrível, né? Esses projéteis são... Pois é. Eu acho que foi o ponto que levou à derrubada do veto. Isso aí me lembra uma questão que é tragicômica, porque a partir da promulgação dessa alteração do Código Penal, com a inclusão desse novo tipo de homicídio qualificado, todo militar que se preza vai levar a cabrita lá. A gente sabe que cabrita é aquela arma que não é registrada, e que tem, às vezes, até o número raspado, que o indivíduo leva aqui dentro do coturno ou escondida na bota. Né? Quando ele tem que matar alguém, em vez dele matar com o revólver, que é de calibre especialíssimo, ele mata com a cabrita. Pode ser, né, Me Paulo? lembrei disso agora. Isso, você sabe que a lei escrita é fria. Se a lei vai pegar, nós sabemos que tem leis que pegam e não pegam. Porque você sabe que em toda corporação, como na nossa, no nosso meio, entre os magistrados, promotores, nós advogados, existem os bons e os maus. Isso é da natureza humana. Existem os bons policiais e os maus policiais. Claro. E os policiais carregam muitas vezes essas armas raspadas, né? Quando eles matam alguém que, na verdade, não portava nenhuma arma, eles colocam isso no lugar do crime. Nós sabemos disso, né? Nós já ouvimos isso de sabemos dessa experiência. Vamos ver como isso vai resultar. Mas eu acho que, apesar da pressão das polícias, da Polícia Militar, Polícia Civil, das Forças Armadas, das Forças de Segurança em geral, o que realmente vigorou foi essa maior letalidade. Né? São armas que elas dificilmente ficam numa tentativa, né? Elas são absolutamente letais. Me diga mais alguma coisa. Né, Paulo? Vamos ver o que vai dar, né? Na prática, Sim, né? sim, claro. Um outro artigo, Paulo, que me chamou a atenção foi um aumento de pena, né? Para os crimes contra a honra, né? Muitas vezes as pessoas... Tem uma frase bonita de São Paulo, apóstolo, que ele diz: para quem honra, honra. Né? Para quem honra, honra. Para quem honra outras pessoas, ele é honrado. Né? Mas muitas vezes as pessoas não dão o devida importância, né? E eu sempre lembro uma tradução livre, aquela frase de Shakespeare, que ele dizia, né, que o ladrão que rouba a minha bolsa tira de mim algo que, em geral, ele precisa e que eu posso repor. Agora, aquele que tira de mim a minha honra, rouba de mim a minha honra, tira algo que ele não precisa e que eu jamais posso repor. Pois e é. Eles quiseram, então, agravar, Paulo, a pena quando as ofensas, a calúnia, a difamação, a injúria, são cometidas ou divulgadas em redes sociais da Rede Mundial de Computadores. Pois é, você sabe que eu estava pensando nisso hoje de manhã. Isso, por força de necessidade, de imprescindibilidade, eu fui obrigado a trabalhar fora de casa. O meu escritório é pertinho da minha casa, mas, de qualquer maneira, eu não consegui
ficar no meu domicílio, no chamado trabalho online, não é? E eu tive que vir para o escritório diariamente. E anteontem ou atrás de anteontem, o presidente da República, referindo-se a quem ficava em casa, chamou o povo de idiota. Eu digo, eu não posso me sentir injuriado, difamado, porque eu estou na rua. Mas 2/3 dos advogados brasileiros estão trabalhando em casa. Então, o presidente da República injuriou 1 milhão e pouco de advogados, não é? E Exatamente. um chamamento ríspido, idiota. O povo é idiota porque fica em casa. O povo tem que morrer na rua. O que você acha disso, Roberto? Paulo, eu acho que a educação é uma coisa que ou nós recebemos em casa na primeira infância, ou nós não adquirimos mais. A cultura, não é? Como você sabe, é progressiva. Você vai, você tem, dependendo do seu QI, a sua cultura vai sempre se aprimorando. Agora, a educação, não é? Então, quem não tem educação, mesmo que chegando ao mais alto da República, vai continuar sem educação. Mas eu acho que, para mim, também não me atinge. Eu estou em casa, não me atinge. Você fica em casa? Pô, Então... Mas, Paulo, eu acho grave, gravíssima, a ofensa à honra cometida através das redes sociais. Eu tenho visto no escritório o desespero de alguns clientes, tivemos, inclusive, uma ilustre professora de Direito. Aquilo se espalha como fosse um rastilho de pólvora. Até você conseguir que seja cancelado, você notificar, de vez em quando você precisa entrar em juízo, aquilo se espalha como um rastilho de pólvora. E eles fizeram o seguinte, que se o crime for cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais, que as pessoas gostam muito hoje disso, eu recebo muita coisa encaminhada. A pessoa recebe e vai passando. Aplica-se em triplo a pena. Mas depois eu estava examinando, junto com o Roberto e com o Fábio, nesta nova 10ª edição do nosso código, e nós começamos a raciocinar. Espera um pouco. A calúnia, que é o mais grave dos crimes contra a honra, do artigo 138, é uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Agora, se for contra o funcionário público, no exercício das suas funções, não precisa nem estar presente, mas no exercício das suas funções, em razão, desculpe, não precisa estar no exercício, em razão. Eu ofendo o juiz, não está na vara, mas em razão dele. A pena aumenta de 1/3. Indo para 8 meses a 2 anos e 8 meses, a 32 meses. Diz um outro artigo, 141, inciso 2º, se o sujeito tiver agido por paga ou promessa de recompensa, vai em dobro. Então, se você for entender, explicando tudo isso, não é? Esse triplo não recaindo sobre o caput, sobre a base, mas, por somando, isto vai se tornar, chegar talvez perto de 9 anos, se tornar desproporcional. Então, embora eu acho que vai ter... Vamos ver a jurisprudência, no primeiro momento, adequar isto, não é? Porque nós sabemos que a proporcionalidade é um dos requisitos de toda a lei, né? Não adianta a lei ser bem redigida, ela precisa ter uma proporcionalidade. Eu acho que, no primeiro momento, a jurisprudência vai
resolver isso. Mas se for aplicar tudo isso, né? Se for aplicar tudo isso, né? Contra... porque é contra rede social, mas é funcionário público, foi paga ou prometida uma recompensa, não é? Você sabe que hoje não temos mais o delito de imprensa, mas os italianos falavam muito no chamado uomo de palha, né? Sim. Quer dizer, aí, não nos grandes jornais, mas aí pelo interior você encontra muito onde o verdadeiro dono do jornal, né? Ele não aparece, né? Ele tem lá o laranja, que nós chamamos, seria, o italiano fala l'uomo di palha, o homem de palha. Sim, né? sim. Então, eu acho que a jurisprudência vai ter de adequar isso e uma alteração legislativa, porque vai começando, diminuindo, né? Em vez de 1/3, se for funcionário público, 1/6, para que a coisa não chegue a se tornar desproporcional no caso da ofensa cometida ou divulgada através das redes sociais. Roberto, essa chamada ofensa a funcionário público, como é que fica aquela crítica que é posta, eventualmente, até por estado de necessidade, quando o funcionário público de pequeno ou grande porte trata mal o país, o civismo, as dificuldades, os sofrimentos do povo e recebe críticas também pela imprensa, pelos meios de comunicação. Outro dia, um colega nosso disse: Paulo Sérgio, eu vou afirmar que o presidente da República é logorreico. Eu não sabia exatamente o que era logorreico. Eu digo, espera aí, eu conheço aí um monte de coisas extravagantes, mas logorreico, logomania, eu não sei o que é. Aí fui procurar no dicionário do Chico Buarque, que você adora também aquele dicionário, não é? Aurélio Buarque, tio dele, Aurélio Buarque. Do Chico Buarque, que faz o prólogo daquela coisa. E fui lá, vamos ver se o nosso Chico Buarque de Holanda, não é? E a família dele também tem esse proselitismo no português. E logorreico é falar demais, né? Falar muito, falar compulsivamente, que às vezes tem adequação, inclusive, à doença mental, dizia o meu colega, o nosso colega, cujo nome eu não vou dizer. Eu digo, olha, você precisa conversar, não é? Com o Roberto Delmanto, que é absolutamente atualizado dessa questão, inclusive com o sancionamento dessas alterações do Código Penal, porque, de repente, você diz que o presidente da República é logorreico e você toma 9 anos de cadeia, Roberto. Agora eu vou pressionar você, não é? Interpreta isso aí. Essa expressão não para um dicionário assim mais moderno você não vai achar. Então talvez fosse achar o meu pai, o velho, sempre dizia, ele falava, olha, muitas vezes você toma cuidado nos casos com as agressões dos colegas. Muitas vezes os colegas são mais agressivos. Mas ele tomava muito cuidado quando um colega era muito deselegante, ele chamava de bacharel. O bacharel. Entendo, né? Todos nós somos bacharéis antes de ser advogado. Mas eu acho que a gente precisa sempre ter cuidado, né? De fazer a crítica de uma maneira... Aliás, alguém já disse que toda a crítica, ou ela é construtiva ou ela não deve ser feita. Se a crítica for apenas destrutiva, é melhor não fazê-la. Eu acho um pensamento válido, né, Paulo? Paulo, prosseguindo,
prosseguindo, tivemos também uma modificação decorrente da derrubada desses vetos no Código de Processo Penal. Diz no artigo 14A, o que nós chamamos hoje da audiência de custódia, né? A audiência de custódia estava há muitos anos em tratados internacionais seguidos pelo Brasil, assinados pelo Brasil, e demorou para isso ser colocado. Aliás, o primeiro colega nosso foi o Roberto Júnior, meu filho, que lembrou isso no artigo, e nós recebemos essa audiência de custódia, né? Porque com a apresentação do preso em flagrante, o juiz ele avalia, né? Se ele vai manter a prisão ou não, não é verdade? Sim. Se ele vai relaxar. E colocaram agora um parágrafo primeiro, dizendo o seguinte: o preso em flagrante, ou por força de mandado de prisão provisória, será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado incluído, vedado o emprego de videoconferência. Então, é uma repetição do que já existe, mas fala para ser apresentado o juiz de garantias. E o juiz de garantias, como você sabe, embora ele tenha sido festejado pela maioria dos operadores do direito, embora ela tenha sido festejada, aqueles mais punitivistas não aceitaram, né? Dizendo, não, o Brasil não vai ter chance nas comarcas onde não tiver mais de um juiz, né? Como é que vai fazer? Uma série de desculpas, porque, na verdade, o da comarca vizinha pode ser o juiz da garantia de outra comarca, né? E isso acabou sendo suspenso, a introdução do juiz de garantias, por uma liminar do presidente do Supremo, do Luiz Fux. E essa liminar até hoje está mantida. Não se pautou. Então, eu digo, para mim, esse novo artigo é válido, porque se não houver o juiz de garantias, vai ser apresentado ao juiz competente regular normal. Não é verdade? Assim. Não precisa. Não é que então vai acabar a audiência de custódia, ela já existe. Achei bom também, importantíssimo ser vedado o emprego de videoconferência. E hoje é tudo conferência, né? O sujeito está na cadeia, não vê o juiz. Lembra aquela história de Kafka, né? Que o sujeito condenado, no final ele pergunta, né? Condenado à morte, o bancário, né? O bancário cai, ele fala: quem é esse juiz que eu nunca vi? Onde fica esse tribunal que eu nunca compareci? E hoje então é importantíssimo, pelo menos nesse momento processual, né, que não haja videoconferência. Pois é. Nós temos só 3 minutos para terminar. Eu pedi para ampliar o nosso tempo aí desse tipo de live que nós fazemos, mas ainda não temos a confirmação. Eu sugeriria que nós fizéssemos essa live, Roberto, uma vez por semana. Você consegue? Consigo. Consegue, porque, pelo sim, pelo não, eu creio que nós estamos fazendo um bem muito grande aos nossos colegas discutindo essas coisas, não, Roberto? Porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive com a aproximação com as conquistas que o direito penal nos tem trazido, e isso é uma conquista, que é o conhecimento da lei e a concorrência no sentido de aprimoramento da nossa informação. Respeitante a essa proibição à videoconferência, eu me recordo de um julgamento que houve por aí, em que o promotor público estava
em videoconferência, o advogado também, e havia um outro promotor público embaixo da mesa, que era mais experiente e sussurrava com o colega que estava lá à frente. E se viu um pé de sapato do outro aparecendo embaixo da mesa. Era o auxiliar remoto, isso acontece. Você lembra que nos teatros antigos não tinha o ponto eletrônico? Tinha o ponto eletrônico, E era o ponto, né? Quando um ator esquecia uma atriz, uma fala, o ponto ali de baixo, né? Ele falava, né? Pega um colega nosso aí, um promotor público com uma cultura diferenciada aí do interior, numa comarca pequena, precisando ajudar o colega que está iniciando, e o fato criminoso em disputa é daqueles que acidulam a comarca inteira, ele fica ali de ponto eletrônico. Faz parte. Roberto, nós vamos ter que nos despedir, viu? Mas, Paulo, se você puder... Vamos semana que vem de novo, tá bom? Vamos marcar para quinta-feira da semana que vem, outra vez? Eu prefiro, se for para você, na quarta. Na quarta-feira, E você... Nesse mesmo horário, tá bom? E eu vou explorando você e vamos perpassar toda essa atualização aí comigo explorando você, que eu venho explorando você bastante, viu? Vou me aproveitar de você. Exploração é recíproca. A começar da sabedoria, da experiência e da audiência que você tem, né, Paulo? Nós vamos bem, né, Roberto? Nós estamos com uma boa possibilidade da gente desenvolver bastante isso aí. Tá bom? Um grande abraço, Paulo. Um abração para vocês também, para o seu neto. Você tem um neto novinho agora, né? Fez 2 anos agora, está uma graça, filho do Fábio. Pois então. É a alegria da família. Tá, um abração para vocês, viu? E lá vá, hein? E lá vá. Tchau.